Ótima noite para nós. Bom, quem está vendo esse nosso encontro depois, fica aí o pedido para você trazer questões no grupo, questionar, conversar, participar, né? É um grupo de leitura, tem que ter pelo menos 2, né? Que nem a presença de Jesus, né? Tem que ter pelo menos mais de um falando no nome dele. E ali ele vai estar. Então, aqui nós vamos fortalecer essa presença, porque a Lia está com a gente. Se tivesse palmas daqui, bora o grupo, aí! povinho danado, hein? 70 pessoas no grupo, e só a Lia aqui. Lá na nossa plataforma tem 48 pessoas e elas ficam assistindo os vídeos depois da gente. Então, esse recado é para vocês, viu? Vocês podem fazer um rodízio, né, galera? Vem fazer um rodíziozinho, ó, dessa vez eu vou, né? Bom, Lia, vamos começar. Daqui a pouco eu acho que chega mais alguém. Nós encerramos no vídeo anterior a questão da visão, né? Que foi Sim. bem interessante. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Refletiu algo assim? Algum insight? Ai, muitos. Ou passou? Não, assim, ele passou, eu não tenho um questionamento a fazer. Mas eu senti que fez muita diferença no meu cotidiano, assim, pensar que sempre a minha visão pode estar sendo distorcida mesmo, né? A minha visão está sempre sendo distorcida, então eu posso fazer exercícios ao longo do dia para ir distorcendo a distorção das minhas distorções, né? Buscando outras distorções também, né? Quem sabe? Vou buscando outras distorções, distorcendo a distorção. Mas é isso. Olá, Fabiana. Olá, Fabiana Coelho. Satisfação, hein? Nice to meet you, my friend, my darling. Nice Very, very nice. Good night. Good night. Thank you. Yeah. Bom, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre o que rolou na outra aula, né? Sobre a visão. A Lia trouxe insights que para ela foi bem interessante, né? Que ela poder contar com isso, né? Que ter a visão. Você falou sobre essa questão aí, né? Me lembrou a música, né? Eu tô te explicando para te confundir, tô te confundindo para te esclarecer. Exatamente. Né? É mais ou menos nessa linha. O que me parece é que, através da contradição, a gente consegue enfrentar problemáticas que, até no caráter psicanalítico, psiquiátrico, terapêutico, fórum, blá, 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 por vezes fica recolhida dentro de uma perspectiva de resolução, né? Daí tu passa o tempo, tu tem que levar isso para um fórum terapêutico, né? Porque a gente quer conseguir arrumar as coisas que não estão arrumadas. E o que não está arrumado, já, na maior parte das vezes, já não existe mais. Parafraseio o insight de Patanjali, né? Que a gente entende que, ao menos aqui no nosso grupo de trabalho, a gente não vê ruptura ainda, que haja remanescentes de dualidade ou de um esforço de contradizer determinadas coisas. Em 2022 já dá, né, para ser sensato e puxar um pouquinho de cada coisa boa. Mas Patanjali fala assim, o sofrimento é muito, eu acho muito óbvio, mas eu falo, ai, gente, eu vou escrever isso no meu Instagram. A obviedade é assim, ó, o sofrimento que não existe pode ser evitado. Oh, meu Deus. Fabiana, você só atravessa na faixa de pedestre, falou? Porra, meu irmão, valeu, falou, pode crer. O sofrimento que não existe pode ser evitado, é isso que eu tô tentando a vida toda, cara. Né? Mas a gente não sabe, sacou? Mas não sabe o que é o evitável também, né? Entendeu? Mas como no posso evitar? O insight está tipo, nessa questão, a brincadeira, a parte, né? Lógico que a frase tem um contexto, e no contexto em que ela está aplicada é o contexto da prática.
Ou seja, na prática, na constância de abhiasa, né, de continuidade, de fazer as coisas com continuidade, você vai enfrentar situações onde as coisas vão estar claras na sua prática, que se você não fizer, você não vai colher os frutos daquela prática. Então, é um sofrimento que você evita. Compreende como que você faz isso? Quando você, por exemplo, quando no Hatha Yoga você vê a influência dos procedimentos de limpeza, são procedimentos assim. Compreende? Não é nada, ai meu Deus, ele está falando que eu não vou conseguir me relacionar, que eu não vou conseguir pagar o boleto do mês. Não é esse o sofrimento que os caras estão falando no contexto de uma escritura, de uma época, né? Eles estão falando de outros sofrimentos. E aí que é legal, que você ter o insight, que é possível você fazer determinadas práticas, compreende? Que te leva. E a visão ajuda muito nisso. Porque quando você tem uma visão, você, veja bem, hein? Como é interessante, porque isso também está na literatura, né? Para aquele que tem discernimento, ele se antecipa aos fatos. E às vezes é dito, às vezes, até que isso se transforma em um seed, né? Um poder de uma clarividência que te leva a prever situações ruins. E aí você vai imaginar no que vai dar essa frase, né? Mas, beleza, volta no ponto anterior, né? Com a prática, com o aperfeiçoamento da prática, você, de fato, consegue evitar sofrimento. Compreende? Porque o discernimento faz com que você saiba que aquela escolha ou aquela ação vai te trazer algum tipo de nocividade, algo que vai te fazer mal, né? Vai te prejudicar. Faz sentido, Fabiana? Você quer comentar sobre algum insight da nossa outra encontro? Sentido, mas eu entendi um pouco diferente o que Patanjali falou do sofrimento. Fale. Que o sofrimento que não existe, ele pode ser evitado. É um pouco de a gente quer sofrer, mas não é, na real não existe esse sofrimento. Então, para de ficar fazendo Fica lá drama. no futuro. E esse sofrimento não existe. E vive a vida. Foi mais ou menos isso que eu entendi que ele falou. Perfeito. E é por isso que é tão bom os sutras, porque todo mundo pode ter uma interpretação sobre aquilo. Por isso que são frases perfeitas e profundamente colocadas. Nesse caso, em especial aí, eu gostei do seu insight e ele já tive a oportunidade de ver comentários de outras pessoas com insights nesse sentido. Em especial, para, digamos assim, recuar nessa previsibilidade das coisas, tá entendendo? Oi, Valmir, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, meu Oi, irmão. Valmir. Olá. Bom, vamos para o texto, né? Estamos no desdobramento da visão, desdobrando a visão, desdobramento, hein? Desdobrando a visão. Item 4 na página, estamos na página 44, ó. Página 44, item 4, muito simbólico, 4 mais 4 mais 4, 12. Hoje é dia 26. Presta atenção, hein? Vamos lá. 6 menos 2 é 4. Sim, 6 menos 2 é 4. 4 é um número muito especial. Desdobramento à visão. Tudo que existe, existiu ou existirá é um ser divino, infinito, livre e estático, cujo corpo é o universo e cuja alma é a consciência. E cuja alma é a consciência. Essa filosofia, então, pode ser chamada de monismo teísta, que significa, a opinião que só uma coisa existe realmente, isto é, que todas as pessoas e objetos existem como uma forma ou aspecto de uma só realidade básica. Monismo, aí o mo de mono, né, de um. E que essa realidade básica tem a capacidade inata de autoconhecimento. E assim, ela pode ser chamada de ser.
ser cuja natureza completamente ilimitada. Teísmo. Poderia dizer que a afirmação, em síntese, para um ocidental aqui, né, no 2, seria as viagens legais do Ocidente, né? A ideia, por exemplo, lá do pensamento do Tim Maia na música Eu Tive que Subir lá no alto para ver, né, energia racional. Aí o cara fala a verdadeira luz da humanidade, e o cara vai falar que o pensamento é que a suprema inteligência é que se Deus existe é uma inteligência. Vai no espiritismo, tá lá no livro dos espíritos. O que é Deus? Deus é inteligência. Entendeu? A questão é organicidade. Como é que as coisas se organizam? Como é que as moléculas se organizam? Como é que as formas se estruturam? Então, aí essa discussão parte de uma visão muito atômica, muito realista. As coisas que existem. Se existe, é porque algo muito maior do que isso que eu estou vendo sustenta isso aqui. Então, eu tenho uma visão teísta e monista, né? Ou o monismo teísta, né? Eu acho que não peguei o início. Isso é Tantra? O que isso tem a ver com Tantra? Isso. Bom, nesse caso, aqui nós estamos partindo de um ponto hoje, dando uma continuidade nesse prefácio, desdobrando a visão do Tantra. No caso, ele afirma aqui que nós estamos dentro de um caminho que é chamado do monismo shivaísta da Caxemira. No monismo shivaísta da Caxemira, nós temos como referência o seguinte, que existe apenas que tudo que é apenas é, e o que é a manifestação de uma inteligência maior. E que essa forma que tudo leva o nome de Shiva. Né? E aí o Caxemira vai fazer referência só à região da Índia que esse grupo teve origem, né? Se estruturou intelectualmente, linguisticamente, enfim. Então, aqui no desdobramento da visão, ele vai dar uma continuidade à perspectiva não dual do shivaísmo. Então, a perspectiva não dual do shivaísmo, ela vai se afirmar no primeiro posicionamento que nós vimos aqui. A opinião de que só uma coisa existe realmente. Isto é, que todas as pessoas, objetos, existem como forma ou aspecto de uma só realidade básica. Lá no início do trecho, ele já disse, tudo que existe, existiu ou existirá é um ser divino infinito, livre e estático, cujo corpo é o universo e cuja alma é a consciência. Então, qualquer objeto, qualquer coisa tudo que exista, que você possa pegar, tocar, sentir, que você possa reconhecer como objeto, é uma força divina. Entendeu? E aí você entende o aspecto do místico, né? Do Tantra também. É o sensorial, tudo que pode tocar, ver, o sentido tá funcionando aí, né? Perfeito. Faz essa conexão direta com a experiência. Por isso que o que a gente hoje entende como Tantra, Neo-Tantra, um Tantra ocidentalizado, vamos dizer assim, o aprofundamento, né? Vamos dizer assim, ficar, como diz o autor que eu te falei do livro, do absurdo, fica absurdado. Qual é o nome dele? Camille. Eu perdi, não ouvi. Albert Camus? Albert Camus, exato. Então, a gente absurdado. Por isso que o livro é o Homem do Absurdo. Você está absurdado, não é verdade? Tipo assim, pela realidade. Lógico que eu estou simplificando, tá? Né? Mas a realidade é tipo assim, o místico, a figura simbólica do yoga e do místico, é porque o místico é aquele que enxerga a vida e espiritualidade em tudo. Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma figura simbólica que está ali na hierarquia do budismo. Ele é um lama, ele está ali entre o Dalai Lama e esse concílio, e ele é responsável por um monastério em Katmandu, e a gente foi visitar, e muitas das coisas que a gente tem
a gente trouxe desse grupo que foi uma migração do Tibete para lá e tal. E a gente gostava muito, e eu estava vendo ele, e ele estava numa embarcação, num rio ali, num lago, e aí uma formiga na bolsa dele. Aí ele pega a formiga no dedo dele, assim, e fica passando em volta da sacola. Eles têm uma sacolinha de poder, correto? Faz parte dos apetrechos do universo litúrgico desses grupos. Ele tem uma sacolinha onde ele guarda objetos mágicos, coisas voltadas ao processo dele. Aí ele fica passando a formiguinha, aí lá na legenda, né, ou até onde eu consegui traduzir o que eu entendi, ele estava abençoando os objetos dele pela presença daquela formiga que tinha aparecido ali. Entendeu? Então, isso vai desde de uma mística profunda e extremamente simbólica, né, enraizada dentro de uma figura dessa, até uma perspectiva onde você, no Ocidente, as pessoas fazem aquela coisa da Mãe Gaia, putz, da Terra-mãe, Pachamama, tudo está conectado, todas as coisas são Deus, cara, tudo é fruto da grande mãe, entendeu? E entra nessa pegada, sabe quem está entendendo? Enfim, não é diferente o que a gente está falando, muito disso, né? Ó, mesmo que problemática, a única palavra que temos para denotar um ser consciente sem limitações é Deus. E aí, Fabiana, você é doida para ter um local para não falar em Deus, hein? Agora eu vou ter que continuar falando Deus. Ai, meu Deus. Por quê, né? Assim, todos os seres conscientes, visíveis e invisíveis, são somente formas diferentes de uma consciência divina que contempla o universo, que é o seu corpo, por meio de incontáveis pares de olhos. Para tornar isso pessoal, você não é separado de Deus e nunca foi. De fato, você é um instrumento por meio de que ela, a consciência, conheça a si mesma. A filosofia afirma que o princípio básico da realidade, a fundação de tudo que há, aquilo a que todas as coisas são redutíveis e que ela mesma não é redutível a qualquer outra coisa, é percepção consciente. Isso é defendido da seguinte maneira: nós não podemos provar a existência de qualquer realidade que não seja o conteúdo da experiência de algum ser, e de todas as experiências, por definição, acontecem dentro da percepção e são permeadas por ela. Assim, tudo o que podemos apontar como tendo alguma existência, quer sejam realidades aceitas por muitos, como o que chamamos de mundo externo, quer sua experiência pessoal com seus olhos e visões, existem dentro de um campo de percepção. Afirmar a existência de algo que ninguém conhece é absurdo, pois assim que você sugere isso, você sabe de sua existência. Se você disser, bem, e as coisas do universo que os cientistas provaram que existem, mas que ninguém pode ver? Então você confundiu consciência com percepção. Se o físico fez um modelo matemático do objeto do espaço profundo, então ele necessariamente conhece a sua existência. Até aqui o que propomos é bem lógico. A afirmação especificamente espiritual aqui é que todas as consciências limitadas, por exemplo, eu e vocês, são meros pontos de vista dentro de um campo indiviso e onipresente de percepção. Na verdade, isso também é lógico, porque se fôssemos cada um ilhas separadas de consciência, descontínuas com o resto, não poderíamos nos comunicar com os outros, nem mesmo compartilhar a mesma realidade. Não haveria nenhuma coerência com o que pudéssemos chamar a realidade de um universo se ele fosse percebido por mais de um percebedor. Assim, só há um percebedor e só um fazedor. Ainda assim, eu chamo essa afirmação de espiritual, porque não há modo de prová-la, exceto com sua experiência pessoal, que a provará para você e só para você. Boa noite, Bertunes. Beleza? Sua imagem está estática, você está sorrindo. Agora não mais. Boa noite, gente. Tudo bem?
Ótima noite. Então, veja, a gente encerrou a última aula falando muito desse aspecto, né, não, Fabiano? Lembram? Sobre a questão, Lia, de quem habita, né? Aquele que habita, correto? Então, a figura, né, daquele que percebe, né, o percebedor e o fazedor, né? Então, ele vai falar aqui, né? Ainda assim, eu chamo essa afirmação de espiritual. Isso é bem interessante. Bom, em outras palavras, a natureza da consciência é tal que cada corporificação dela pode, por meio de reflexão capacitada, chegar a conceber a sua natureza. Mas não há prova de que mas não há prova de sua natureza além desse processo interno, individual, exatamente porque essa consciência é anterior às provas e à base de todas elas. Nessa perspectiva da não-dualidade da consciência, então a tentativa de provar cientificamente ou validar nossa espiritualidade é absurda, porque toda ciência pressupõe consciência, mas o contrário não é verdadeiro. Eu já estava conversando sobre essa questão é, de que é muito exclusivo as coisas, muito exclusivamente para a gente, sacou? Tem essa coisa das vezes a gente falar assim, não estou sozinho, eu sofro como você sofre, eu sofro como o outro sofre, sofremos pelas mesmas coisas possivelmente se nos falarmos mais intimamente, compreende? Mas isso talvez não seja bem uma verdade. Talvez seja uma tentativa de empatia, mas eu não sei qual é a real necessidade de querer, por exemplo, para entender o outro, sentir-se como o outro, né? Compreende? Tipo assim, uma coisa não anula a outra. Eu posso colaborar com você e me preocupar com você, por exemplo, e não dizer assim, eu sei o que você está passando. Ou eu digo, eu entendo como você está se sentindo. Compreende? Porque essa perspectiva é muito, 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 muito particular e é bom que seja, inclusive. Porque senão eu roubo dali a experiência de sofrer dela. É muito única. Eu quero conhecer mais sobre isso. Não dá para eu chegar para ela e pedir para ela fatalizar a história dela, para eu inspirar e eu vou errar igual a Lia. Eu quero errar igual ela. Me conta mais que eu vou me inspirar para fazer igualzinho, entendeu? Poxa, até para errar a gente tem que ter a nossa particularidade, né, parceiro? Não? Vamos errar com genuinidade. Fora a brincadeira, é que a gente. Eu estava pensando sobre isso, porque à medida que a gente narra uma história, essa história, nas vezes seguintes, elas passam a ser narradas de outras formas. E à medida que nós contamos histórias, as histórias deixam de ser histórias sofridas, por exemplo, caóticas, e passam a ser histórias que depois, inclusive, ganham poder memorável, a depender da experiência que você tiver um determinado feito, uma determinada perda, uma determinada fatalidade. Quando você escuta isso na voz de uma pessoa que já passou mais tempo daquela experiência, você nota que há um refinamento, ou seja, isso é um desdobramento de visão, sacou? Porque quando você enxerga pela dualidade as coisas, você fataliza e o tempo todo você está muito exposto a sofrer. Entendeu? Você está muito, tipo assim, muito à disposição. Que hora que vai acontecer mesmo que eu tô louco para ter um problema? Entendeu? Vamos ver, ou entrar nisso. Lia, você lê para a gente aí? Leio. Yes, Estão ouvindo? yes. Outro modo de explicar esse ensinamento, Desculpa, só um segundo. Estamos na 45, 45. página 45. Parágrafo Pode ir? outro modo. Play now. Isso, segundo parágrafo. Outro modo de explicar esse ensinamento. Oi? Oi, estou te ouvindo, pode Continua. ir. Outro modo de explicar esse ensinamento é dizer que todas as coisas são partes de um vasto campo de energia chamado de
Tá dando um passado aqui, um delay. Deu um delay, Tá me ouvindo mesmo? deu um delayzinho. Tá aí. Tenta de novo. Vamos tentar de novo. Voltei. Isso. Vamos lá. Agora estão me ouvindo bem? Tô na presença e ó, Tô sentindo. Pode ir. voltou. Então vamos lá. Outro modo de explicar esse ensinamento é dizer que todas as coisas são parte de um vasto campo de energia chamado de luz da criação ou luz da consciência. Prakasha, é isso? Pra Prakasha. cá. Uhum. Pra Prakasha. caixa. Esse campo vai para a caixa. Esse campo de energia vibrando em um número incalculável de frequências diferentes é tudo que realmente existe. Ele pode ser chamado de oceano de percepção. Ainda que nós o percebamos, e nada além dele, o tempo inteiro, não nos damos conta daquilo que somos. Nós somos como um peixe na história, perguntando com ceticismo: o que é isso que se chama de água? A última coisa que peixe contemplaria seria o substrato de sua existência. Um ser comum percebe menos aquilo que é mais constante em sua vida. Assim, prestamos pouca atenção à natureza da única coisa que está presente em toda a experiência: consciência. Não percebemos a plenitude e a potência da realidade divina em que participamos constantemente, porque existimos num estado de percepção contraída. Nossos poderes estão limitados e nossa percepção reduzida a uma pequena faixa de percepção, de recepção. Continuo? Pode comentar se você quiser, senão você pode continuar. Continuo. Para ser sucinto, nossos cérebros sintetizam uma experiência de realidade por meio dos nossos sentidos limitados, cada um funcionando com um tipo diferente de analisador de frequência, direcionado a esse campo flutuante de energia ao nosso redor, e de quem não temos como nos separar. Seres conscientes, como nós, não somente em intersecções de percepção de si. Calma. Seres conscientes, como nós, são somente intersecções de percepção de si, movimentos recursivos de energia num campo que, por sua vez, é homogeneamente dinâmico. Como seres pensantes, fazemos operações mentais analíticas e sintéticas em nossa contemplação da realidade. Algumas dessas operações se enrijecem, tornando-se construtos mentais mais ou menos duráveis e persistentes, que nós usamos então como filtros para selecionar e interpretar o que pensamos ser significante na realidade. E assim, estreitamos ainda mais o nosso espectro de percepção já limitado. Nós cometemos, então, o erro final de acreditar que esses construtos de interpercepção que sobrepomos à realidade são a realidade em si, ao invés do que eles realmente são, representações imperfeitas que serviram a uma necessidade particular num tempo específico. Esse entendimento errôneo causa-nos sofrimento. De fato, ele é a única causa do sofrimento. Pronto! Você já sabe como resolver os problemas da sua vida. Vou simplificar, falou? Para de olhar nas coisas finitas o infinito. Para de enxergar potência, totalidade e completude em qualquer forma e objeto que esteja fora de você. Você está completamente louco. Falou? É simples assim. A situação é simples. Você olha para a comida e você tem fome, aí você vai lá e come a comida na esperança de acabar com a fome. Então você já deve ter seus 40 anos de idade, né? 40 anos de idade tentando resolver isso. Não tem jeito. Beleza? Você olha para o corpo e se identifica com o seu corpo e com partes do seu corpo. E aí, se lhe for retirado essas partes, você vai questionar sobre ser si mesmo. Digamos, perca uma mão, um braço, uma perna ou alguma coisa. A perda
disso vai te levar a questionar sobre você ter se perdido, você não ser inteiro mais. Então, na realidade, o corpo encerra essa loucura, os objetos encerram essa loucura. Aqui tem 3 pessoas usando óculos, tira o óculos delas e você vai entender. Vai entrar em um estado de humor, vai alterar o comportamento, vai passar as próximas 12 horas. Tá entendendo? Ou seja, a nossa capacidade de redução é muito rápida. O corpo vai trazendo a ideia de ele vai colapsando, colapsando, colapsando. Então, tipo assim, você acorda de manhã na mesma cama tem alguns dias. Lembra disso? Você gosta disso. Tá entendendo? Ou seja, não há como resolver essa situação. Sacou? A tentativa de resolver é a loucura. Entende? Ou seja, a gente bota a nossa presença nos objetos circundantes, tudo aquilo que orbita nesse momento, o que está em torno de você, aqui o meu mouse, a minha cadeira, as coisas que estão me orbitando, na realidade, é a única coisa que me resta enquanto percebedor, sacou? Então, esse conflito com a realidade vai vir exatamente porque inevitavelmente as coisas vão ter que cumprir um ciclo de vida. Né? O meu corpo, o meu cabelo, a barba que eu tirei, tá seguindo um fluxo. E é isso que ele está querendo dizer quando ele fala que as informações estão todas intercruzadas. Nós conseguimos perceber uma fagulha muito pequena da quantidade de informação que está sendo trocada pela diversidade de vibrações que existe em torno de nós, formas vibrando em torno de nós, e essas formas, elas se diversificam em infinitas formas, né? Se nós tivéssemos tempo para listar a quantidade de coisas que estão ao nosso redor, nesse momento, nós ficaríamos horas para listar todos os objetos físicos, reais, né, que estão mantidos sob a sua tutela, sob a tua responsabilidade, e são extensões do seu estado de percepção. Tá entendendo? Então, tipo assim, esse entrecruzamento, esse emaranhado, faz com que a gente perceba apenas essas coisas que estão amarradas à nossa percepção. Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Existe uma rede de coisas que encerram a sua percepção para que você entenda o que você está vivendo agora, percebendo agora. Essas coisas, elas emaranhadas, amarradas, estão concatenando uma contração. Você está contraindo essa percepção. Você está bebendo, engolindo sua mãe, seu pai, o óculos, o vizinho, a cor da parede, o tio, a tia, os familiares, os parentes, a forma de lidar, a música que você escuta, a sua playlist do Spotify, o yoga que você vai fazer, e tudo. Você está contraindo, tá entendendo? Contraindo, você está puxando a percepção como... É um sistema digestivo. E nós comemos pela sensoriedade, amarrando a nossa percepção a essas coisas, às vezes esses itens, fazendo com que a gente tenha a real impressão de que estamos aqui. Sacou? Vivos. E é real isso. Estamos mesmo vivos. Percebendo a realidade mesmo, sentindo cheiro, tateando, tudo intercruzado, tudo conectado, tal. Mas quando ele fala sobre essa questão do sofrimento, ele diz: o sentido, o entendimento errôneo, presta atenção, porque o Patanjali também fala a mesma coisa, isso aqui é apenas uma amarração de uma linha de pensadores que estavam numa frequência de coerência. Ele vai dizer que o motivo, os kleshas, seja para o budismo, seja para Patanjali, começa na falta de conhecimento, na avidya, na falta de saber. Mas ele evolui para um ponto, que é o ponto que eu acho assim fantástico, que é enxergar, pela falta de sabedoria, enxergar o falso no verdadeiro e o verdadeiro no falso. Como que a gente enxerga o verdadeiro no falso e o falso no verdadeiro? Por favor, me dê um exemplo. Você que escuta a minha voz. Hã? É sério. Não consigo mudar no momento. Não consegue ficar no momento? Não consigo explicar. Pode crer.
O falso no verdadeiro e o verdadeiro no exato. falso? Vou pedir ajuda para os universitários. Ai, falou de você, viu, Fabiana? Ah! Então, vou falar um pouquinho, não sei responder exatamente isso, mas vou falar um pouco sobre a verdade, o que eu acho da verdade, que a verdade ela é muito relativa. Eu, pelo menos, não tenho capacidade de dizer o que é a verdade, porque ela tem muitas facetas. Então, o falso pode estar no verdadeiro, e o verdadeiro pode estar no falso. Tipo isso. Veja bem, vou dar um exemplo para vocês de enxergar o falso no verdadeiro, ou o verdadeiro no falso. O verdadeiro no falso é mais simples. Por exemplo, você pensa assim, eu tô com fome. Eu tô com fome, Lia. Lia, eu quero comer. E ela fala, calma, tá tudo bem. Mas eu vou morrer se eu não comer. Eu tô passando muito mal. Eu vou caminhando para um local de desespero, acreditando que aquilo ali vai resolver o meu problema. Tá me entendendo? E aí, às vezes, você come. Come muitas coisas. Come muitas informações. É um exemplo. Um outro exemplo. Você tem uma auto indulgência. Uma autoindulgência é uma ótima forma de você destruir sua vida. Tipo assim, não tem problema você estar errado. Você não precisa de autoindulgência. Você é guerreiro ou não? Que porra é essa? Desculpa. O que você precisa de autoindulgência? Assume seus erros, cara. Só assume, vai lá e se desculpa. Só vai lá e fala, ó, eu vacilo. Ó, eu fui canalha, ó, eu fui sacana, ó, eu fui chata, eu fui palha, eu te traí, eu te sacaneei, eu fiz tal coisa. Entende a lógica? Tipo assim, existe uma perspectiva muito simples, que é essa, de você falar o que você está sentindo e não fingir o que você está sentindo, sacou? Ou fazer o outro ver em você uma verdade que não é. Isso é ver verdadeiro no falso. Você está fazendo isso com você? Como que você vive? Tá entendendo? Outra coisa, exemplo, as coisas acabam, as coisas encerram, como a gente falou, as coisas têm fim. Você vai achar que é nisso que está o verdadeiro? Se as coisas têm fim, o que acontece com as coisas? Elas têm início, meio e fim. Elas são verdades apenas ali, no que elas são, no que você está experimentando. Quantas pessoas não prometem amores e coisas aos outros? Entende? Exemplo, na nossa sociedade é muito comum na monogamia o padrão do eu vou te dar tudo, até que a morte o separe, entende? Então você está vendo eterno naquilo que não é eterno, sacou? E não é porque o casamento não pode durar a vida toda, pode durar a vida toda, mas não existe nada que tenha fora de você que seja eterno, sacou? O que é eterno é simplesmente um mistério. O mistério é eterno, sacou? A consciência é eterna, né? Mas a experiência que a consciência está tendo, não. Essa experiência aqui vai acabar, vocês não concordam? Entendem? Sacou? Viajei, Lia? Ou não? Não, eu acho que não. É, eu gosto dessa ideia, assim, né, de que o maior sofrimento mesmo é buscar que as coisas sejam para sempre, né? É um erro muito forte, assim. É uma fuga, eu sinto. É uma grande fuga da realidade, né? Supor que algo vai durar para sempre. Mas, ao mesmo tempo, fiquei numa dúvida se isso também não é uma tentativa de entender a magnitude das coisas, né? Tipo assim, das coisas, né? Da consciência. Se esse não é um exercício de tentativa de entendimento, assim, falar assim, eu quero acreditar que tudo pode ser para sempre, né? Que tudo não, mas, por exemplo, que uma relação, ou que um sentimento, ou uma sensação dure para sempre. Acho que é um desejo também de descobrir sobre o mistério, assim, né? É um desejo de tentar viver esse mistério, ter essa resposta, Sim, que é uma também. coisa que paira, assim, sabe?
Eu acho que a Você entende o que experiência, eu tô falando? sim, é uma vontade do espírito, mas eu acho que aprisionar a experiência é que é o problema de sofrimento. O Concordo. da experiência. O exemplo que eu dou para isso, eu vou para ficar claro, eu acho aí, ó, Geice e Valmir, um ponto. Veja, é, ver falso, ver o verdadeiro no falso. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Cara, tem desdobramentos, você tem desdobramentos de personalidade, confere? Desdobramentos em função dos fatores culturais, emocionais, humorísticos que se dão no decorrer do dia. Eu vou te dar um exemplo. Pode ser que você esteja passando agora por uma questão política dentro da sua família, que vai vir à tona nos próximos meses, pode crer? Oposições, questões que envolvem isolamentos, pensamentos de bolha, essa coisa toda. E isso vai suscitar em você emoções, como, por exemplo, entrar em conflito com pessoas que você gosta, ou não acreditar que uma pessoa que você goste e que seja tão interessante tenha um determinado candidato, ou uma determinada conduta, ou tenha um determinado valor interno que leva você a questionar a integridade daquela pessoa. E isso fica criando diversos aspectos de desdobramentos do seu diálogo interno, da sua personalidade, trazendo momentos onde você está com raiva, com fúria, com outros que você está amigável, que você está afim de uma conversa, e desdobramentos desse tipo. Quando a gente enxerga a realidade assim, quando a gente se vê inserido nela por um pensamento tântrico, que é como a gente está pensando, a gente vai estar exposto a isso que a Lia falou, a exploração da realidade e procurar ali, ou seja, insights, direto, tete a tete com a realidade. Ponto 1, beleza. O outro ponto qual é? É que, à medida que a gente passa a se enxergar nesse aspecto de perceber, você percebe e você é o que faz, você não só é o percebedor, mas também é o fazedor, é o realizador, é o fazimento vem da sua ação, é, muitas vezes você vai achar que você é aquele estado de raiva, de fúria, compreende? Ou mesmo aquele sentimento de conflito, ou mesmo você pode cultivar uma perspectiva interna de um diálogo interno sobre um assunto discutível, confrontante, e você achar que você é aquilo ali. Você achar que é aquilo ali, isso pode migrar, por exemplo, para um outro aspecto. Por exemplo, você pode trazer algum trauma da sua história, da sua narrativa, uma memória qualquer, onde você se apoia nessa informação para afirmar que você seja o que quer que você seja, que você acha que você é, com base naquilo que já foi. Então, você está vendo o falso, o verdadeiro, você está dizendo que é verdadeiro aquilo, mas aquilo é falso. Você não é aquilo. Sei lá, tipo assim, poxa, eu tinha 20 e poucos anos, fiz uma coisa que, sei lá, tô com 37 e melei ontem, contrariei tal pessoa, errei. Fiz uma determinada coisa. Qual é a tendência do nosso sistema dual? É te levar para a culpabilidade, sacou? É te levar para o sentimento de culpa. E não para o sentimento de trabalho sobre aquilo que você está passando, pelaquela experiência que você está passando. Muitas vezes esse insight de sofrimento, muitas vezes esse insight é o que leva você a questionar e falar, poxa, eu acho que eu não sou bem isso que eu achava que eu era. Talvez eu não seja essa pessoa. Talvez eu possa ser uma outra pessoa. Mas o que te levou a ser aquilo que você era? Certamente a sua segurança de achar que você estava sendo você mesmo. E aí as pessoas muitas vezes afirmam assim, uhum. Aí as pessoas às vezes afirmam assim, não, é que eu sou assim, eu sou assado, eu sou de tal forma. É que eu, aí pergunta pro Jonathan, aí se quer me queimar? Posso me queimar. Eu falo, eu sou ariano, com ascendente escorpião e com a lua em aquário. Se a pessoa entende de astrologia, ele me bota no pior lugar do mundo. Beleza? Primeiro que ela vai dizer, é o Satanás, que é assim que as pessoas... Você é ariano com escorpião e lua em aquário? Tá vendo aí, ó? Já vai dizer, não vale nada, tá perdido. Ex-presidiário, vai perguntar se eu sou dono de cabaré. As piores coisas, entendeu? Se eu já matei alguém, entendeu? Não, não sou. Tem um estúdio de yoga. Fala, Lia, você ia perguntar. Não, eu ia falar isso.
eu ia falar dessa identidade estática, né? Desse eu sou essa pessoa, né? Eu sou o que eu construí. É muito doido pensar isso, né? Ao mesmo tempo que é muito essencial, assim, né? Ao mesmo tempo. Eu acho que eu fico pensando assim, porque tem uma galera e que vem falar assim, então tudo, tudo tá errado, né? Então, assim, nada vale, né? Então, nada tá valendo, tudo é muito relativo, lá, né? Não, esse negócio de lei não vale, esse negócio, sabe? Eu fico pensando um pouco nisso aí também. Mas eu acho que a gente vai adentrar, né? Isso aí é uma base para a gente compreender como é que a coisa funciona, né? Eu tô entendendo que estamos na página 44 do livro. E o que vai acontecer é que ele fala dos constructos. É necessário voltar a um ponto. Aqui no texto ele diz a seguinte frase: algumas dessas operações enrijecem, tornando-se constructos mentais mais ou menos duráveis e persistentes, que nos enrijecem, tornando-se construtos mentais mais ou menos duráveis, que nós usamos então como filtros para selecionar e interpretar o que pensamos ser significante da realidade. E assim, estreitando ainda mais o nosso espectro de percepção já limitado. Esse aspecto de percepção já limitado, já fazendo referência e reforçando a ideia de que nós estamos em contração para perceber. O percebedor, ele está contraindo tudo para o seu universo. Então, você é um devorador. É isso. Quer ver um devorador de atenção? Criança. Criança é um devorador de atenção. Entendeu? Pessoas que estão passando por problemas também. Pessoas muito bem-sucedidas lá. Olha o tanto que o candidato da presidência que fez uma entrevista ontem, todo mundo fala. Todo mundo fala, cara. Tudo está emendado. Um outro ponto, essa questão da percepção já limitada. Se nós partirmos, presta atenção aí, cara, nisso, hein? Se nós partirmos da ideia de que é pejorativo achar que a gente está na percepção limitada, isso é dual. Esquece isso. Ter a percepção limitada não quer dizer que é ruim. Pode crer? Mas não ter uma percepção limitada é bom. E como você não teria uma percepção limitada? Não teria, Como é possível? Ah, a única opção é ter depois que você morre, limitada. depois que você morre, você tem uma hora que te dá um negócio de clareza lá. Eu estava vendo isso num vídeo, que para os budistas você continua com a consciência, aí é como se você acordasse de um pesadelo, de um sonho ruim, e aí você tem a clareza, você dissipa a ignorância nessa hora. Perfeito. Bom, você atravessa o que você falou aí, né? Atravessa o bardo. Você pode ficar lá de 3 a 49 dias. Se você conseguir atravessar esse bardo, você pode sim. Se iluminar, você pode ir para outros mundos, né? Inclusive habitar lugares terríveis, né? Que um cristão adora ir. Ou mandar alguém, se ele não quer ir. Ele adora mandar alguém. Mas, fora a brincadeira, a situação é que dentro do objeto, a consciência é limitada. Isso não é pejorativo. Se você estivesse percebendo o mundo pelo um macaco, por uma tartaruga, também seria limitado. Óbvio, a forma que você está ocupando é. Correto? Então, perceber o mundo como você percebe é uma individualidade e uma divinização da sua consciência. Uma capacidade que a suprema inteligência, que a luz da consciência, permite que, através da sua experiência de vida, você adquira maior capacidade, maior habilidade para também reconhecer-se inteligente e reconhecer-se Deus, reconhecer-se a divindade.
reconhecer-se como divindade é exatamente ultrapassar todos os aspectos do mundo limitado. O mundo limitado é o mundo percebido pelos sentidos físicos. E o mundo que não é percebido pelos sentidos físicos é um mundo que está além. Que mundo é esse? É o mundo do transe, é o mundo da experiência estática, ou seja, fora do estado de ordinariedade, de vigília. Êxtase, transe, experiência transcendente, certo? É possível quebrar isso. Como que a gente pode fazer? A gente pode fumar maconha, a gente pode beber, a gente pode fumar haxixe, a gente pode tomar uma planta de poder, a gente pode fazer uma meditação, a gente pode ter uma relação sexual orgástica de alta potência, que leva a uma percepção sensorial diferenciada do mundo, que é limitado, mas que passa a ser ilimitado quando você vivencia ele na experiência mais profunda da sensoriedade dele. Ele tem uma superficialidade, e é nessa que nós estamos inseridos. Compreende? 1 mais 1, 2, apaga a luz, acende a luz, preto, branco, amarelo. O mundo está discriminado em objetos, em partes. Não quer dizer que essa seja a única forma que você possa perceber esse mundo. Você pode perceber esse mundo de uma outra forma. E é a única, e a forma de perceber esse mundo de uma outra forma é percebê-lo inicialmente, como ele fala no texto. Tudo que existe, existe ou existirá, é um ser infinito, divino. Ou seja, você precisa começar a enxergar a completude no objeto, não pelo tempo que ele serve a você, ou que o outro serve a você. Poxa, isso tem que fazer sentido, cara. A experiência do alimento, ela é muito experimento, muito sensorial. Ele serve a você. Por que você nunca questiona a comida que você come? Entendeu? E acaba com ela. Entendeu? Tipo, tudo é um alimento. Então, desfruta. Você pode escolher o que você come pelos seus sentidos, pela sua percepção, né? Tanto que o Hatha Yoga não vai dizer lá no século XV, o yogi evita companhias desagradáveis. Poxa, companhia desagradável. Sua avó já disse isso para você saber com quem que você anda, tomar cuidado, essas coisas. Companhia desagradável não quer dizer que ele está dizendo que existe alguém pior que o outro, não. Mas pode ser que... companhia inadequada. Inadequada, né? Tipo assim, pode ser que você quer, sei lá, você quer ser dançarino, você tem que ficar... Se você vai... É isso, você vai ter que se envolver com os dançarinos. Não adianta você ficar indo lá no posto de gasolina conversar com o frentista ou com o padeiro. Sacou? Eu quero ser dançarino, boa, acabou, tá errado. Você quer ser casado, ou não? Não, tipo assim, você quer ser safadão ou safadona e vai no padre pedir conselho para dizer que você tá querendo aprontar. O que ele vai dizer para você? Não faz. Agora, vai perguntar para um brother seu no boteco, ele vai dizer, faz. Entendeu? É adequado a cada um, ao que cada um quer, não é inadequado porque ele está dizendo, escuta a Anitta, não. Se escutar a Anitta, vai querer dançar o quadradinho de 8. Vai rebolar. Entendeu? Não. Entendeu? Enfim, lógico que você vai escutar a Anitta e vai querer dançar, cara. Porque você vai querer dançar, meu. Vai querer dançar qualquer dança que você ouvir, você vai querer dançar. Você vai ouvir Michael Jackson, mas você vai ouvir Ray Charles, você vai dormir na rede. Enfim, é questão de sintonia, sacou? De sintonia mesmo, de vibração. Enfim. Então, eu estou falando dessa última parte aqui, quando ele falou, porque eu quero reiterar esse parágrafo, porque é importante, quando ele diz assim, nós cometemos, então, o erro final. Ele diz, nós cometemos, então, o erro final de acreditar que esses construtos de interpretação que sobrepomos à realidade são a realidade em si, ao invés do que eles realmente são, representações imperfeitas que serviram a uma necessidade particular num tempo específico. Eu quero dizer também o seguinte, não dá para fatalizar a dualidade e ficar construindo um mundo espiritual para te sacanear, cara. Vou te dizer o que eu estou dizendo, claramente. Existe o karma. A Geise passou com a bicicleta no pé da vovó na rua. Um dia ela vai ver só, o karma vai vir interno dela.
A Fabiana vendeu 10 quilos de cocaína, trouxe dos Estados Unidos, estou falando verdade nenhuma, é só hipótese. Trouxe 10 quilos de cocaína dos Estados Unidos para o Brasil. Uma hora vai dar um problema na vida dela. Escreve o que eu estou falando, né? Não, ele traiu a esposa, ela pulou a cerca, saiu. Vai ver um dia. Sabe essa tentativa de tornar a ação, o que o karma, né? O karma é ação, mas transformar a ação em uma possibilidade de como se tivesse um balanço planetário, cósmico. Peraí, só existe a Terra até agora, quem sabe que tem a vida, mas todos os holofotes são para os humanos errantes. Entende? Vamos direcionar tudo a esses pecadores terrenos, porque o universo gira em torno de calcular essa bagaceira do karma agora e ficar aqui mandando. Lia, coitada, vou mandar para ela aqui um pacote. Então, por que eu estou dizendo isso? Assim, porque é muito importante a gente falar o seguinte: os construtos mentais que a gente sobrepõe sobre a nossa realidade, sacou? São isoladamente um universo seu, cara. Entendeu? Um aspecto extremamente genuíno para a sua percepção. E determinados processos que você vem passando de caráter de sofrimento são exatamente a escola, tipo assim, o refinamento, a amarração final, sacou? Para quem não enxerga com o aspecto da dualidade, você começa a entender que essa tal lei de progresso, essa lei do karma, na realidade, não passa de um emaranhado de situações apenas para que você seja melhor o tempo inteiro, para que você vá fazendo ajustamentos para que você se torne melhor à medida que você avança. Não tem uma perspectiva no Tantra de... Tanto que, assim, a gente brinca e fala assim, tem uns espíritos perturbando a gente para ir fazer alguma coisa, né? O que é para a gente fazer? Aprontar. Na ideia de um ocidental, esse aprontar que um espírito está falando é uma coisa demoníaca. Sacou? Na perspectiva de um indiano, na perspectiva de quem enxerga a espiritualidade, às vezes, uma situação como essa, de desconforto, de algo ruim, de algo que você... ela tem uma coerência para o seu processo de aprendizado. E não quer dizer que você vai agora ficar colhendo, mantendo uma carteira de poupança de problema. Compreende? Porque entenda o que eu estou querendo dizer. O cristianismo ortodoxo, ou mesmo falando claramente, a perspectiva abramânica, pegando então o islamismo, os muçulmanos, todos eles têm uma prerrogativa culpabilizada. O pecado, o erro. O erro é combatido. O erro é combatido primeiro cortando a mão, depois apanhando, depois chicoteando, depois batendo, depois prendendo, depois punindo, depois criando situações. Hoje não dá para mais cortar a mão, não dá para fazer várias coisas. Então, eles continuam ainda no psiquismo ocidental, em especial, essa ideia, sacou? De que você não pode errar. E eu não estou falando errar para vocês que é quebrar o Código Civil, tá bom? Você não pode matar ninguém, não é para você atropelar ninguém na faixa de pedestre, não. Não é para você sair xingando as pessoas na rede social. Eu estou falando pelo aspecto sistêmico aqui do que a gente está estudando. A experiência é mais importante do que o resultado. Nem preciso falar mais nada, né? Vai fazer essa parada que você precisa fazer. Mais ou menos isso. Comentários? Eu acho que o resultado é meio que tanto faz, né? É o processo de aprendizado que vai contar, né? Eu viajo muito quando eu começo a falar essas coisas, não sei se as pessoas entendem. A gente também viaja. Mas, assim, tanto faz se você, sei lá, fizer ou não fizer. O processo de não fazer ou de fazer que vai contar. Sim. Parei. Sim, sim, é interessante, porque é o lance da experiência, é o que a gente está falando, é lidar diretamente com ela. De fato, você é o instrumento por meio de que a consciência, conhece a si mesma. Sacou? É isso? Você é a forma, quer dizer,
todas essas experiências fazem parte de um universo. Então, o mecanismo para encerrar essa dificuldade de sofrimento é tentar observar o quão de verdade, o quão de não verdade existe nas verdades que você afirma atualmente, sacou? E o quão de verdade existe naquilo que você não afirma. Exemplo, quando você fala que você é incapaz, que você não vai conseguir, que você não tem... quando você fala isso, você fala com uma sensação de verdade, não é? Segura de que você não vai conseguir, que isso não é possível você fazer, certo? Mas pode ser que isso não seja uma verdade. Pode ser que isso seja uma crença limitante e que você consiga sim fazer. Mas para você fazer, você vai ter que errar. E se você não errar, você não vai fazer. Mas se você errar, você vai desistir. Ou seja, se você não aceita a possibilidade de continuar, mesmo que o resultado não seja para lhe agradar, que ele não sirva a você, como o objeto não serve a você, o resultado também não serve a você. Compreende? Você serve ao serviço, você trabalha. Isso é karma. Porque você fala, pera, errei, cara. Errei, mas errei fazendo o meu melhor, Lia. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas lembra da autoindulgência, hein? Lembra da autoindulgência, que pode ser uma foice. Comentários, Lia? Geice, Valmir? Não? Bom, ele diz aqui, ó, se o último parágrafo foi pesado para você, não se preocupe, ele vai ser desdobrado ainda mais conforme prosseguirmos. Bom, esse trecho aqui é um pouquinho mais longo. Eu acho que eu vou deixar ele para a próxima. Porque se a gente começar nele, porque aqui a gente está no desdobramento, a gente leu 2 páginas, né? Mas não são só 2 páginas, né? Tem muita informação aqui, né? O que vocês acham? Querem comentar mais um pouco? Vamos falar? Comenta alguma coisa aí. Meu povo. Eu achei muito interessante as coisas que vocês falaram. Eu fico pensando assim no que na verdade a gente é doutrinado, né? Que é totalmente o inverso e o oposto. Que as pessoas estão o tempo inteiro falando disso, da lei do karma, né? Então, faz sempre isso, porque senão acontece aquilo. Então, a gente é como se estivesse sendo muito mais influenciado externamente, né? Quando você não tem uma opinião própria formada ou uma maturidade emocional para digerir isso, do que, de fato, autonomia. Então, às vezes, se a gente for parar para pensar, não é a lei do karma, é a lei do próximo. Porque você deixa de agir da forma com que você considera o ideal ou o melhor naquele momento, que não existe certo ou errado, depende do ponto de vista, para agir da forma com que o outro acha que é certo, do que o outro acha que é correto. Então, quando a gente estuda, agora que a gente tem estudado Tantra, assim, e há um tempo atrás também, isso é muito libertador, sabe? Essa informação, assim, estudar sobre isso, ler sobre isso. É muito libertador, não no sentido de fazer as coisas erradas, como você citou, mas no sentido de ter mais paz consigo mesmo, assim, e de compreender que tudo é um processo, que o processo do outro não é o seu processo, e que você precisa respeitar o que está acontecendo naquele momento, compreender da melhor forma, e você mesmo obter um resultado daquilo ali para seguir. Não sempre ficar ali recebendo as opiniões externas e sendo influenciado e deixando aquilo influenciar a sua vida. Que eu acho que é o que acontece muito com algumas pessoas, né? Então, está sendo interessantíssimo as aulas, eu quero agradecer demais, assim, tá no grupo e tá tendo essa libertação, assim, sabe? Tá sendo maravilhoso para mim. Gratidão. Meu Pix, hein? A Igreja Universal ali no Pistão Sul é um espetáculo, gente, coisa mais linda do mundo. O problema é que eu queria fazer um barraco.
Então, eu preciso que você faça aí um Pix, viu? Para eu construir a tenda do Pai Velho. Mas, ó, a brincadeira é que isso aí é muito interessante. Uma coisa, ele fala sobre o aspecto recursivo, a gente fala sobre o aspecto da contração, da individualização. Nós saímos de um espaço coletivo para um espaço individual. O espaço espiritual, o espaço que é narrado pela literatura, ele é um espaço onde todos estão presentes, onde é um berço, é um colo, onde são todos iguais, não é isso que se fala? Não é isso que o próprio Cristo fala na fala dele, que diante do Pai todos são iguais ali, né? Tipo assim, então, não é essa história que se diz o tempo todo, a questão aí é essa, é tipo assim, nós estamos individualizados, e realmente ser quem você precisa ser dá muito trabalho. Mas o que é mais interessante é que você é uma pessoa extraordinária, sacou? Com esse cabelo, com esse olho, com essa cara que você tem, entendeu? Com essa boca, com esse pelo, com esse joelho, com essa virilha, com essa bunda, com esse pé, com esse cotovelo, você é uma pessoa extraordinária. E o que é extraordinário aí? É que você está percebendo o mundo através do seu prisma. E isso deveria, e espera-se que isso tenha um valor muito grande, que é começar exatamente a descolonizar o pensamento. Esse pensamento que você traz, Geice, é o pensamento colonizado, como você falou, colonizado por essas questões. Quer dizer, eu acredito que com o passar do tempo a gente vai começar a ficar mais leve, sacou? Diante das coisas. E o mais especial, para que a gente possa morrer com um tanto de tranquilidade, se é uma verdade que a consciência ela continua após a morte, se a gente quer de fato assim embriagar-se do que quer que exista, a gente precisa aceitar que a morte é divina, sacou? E que se ela é divina, ela é um portal para o divino. Se a vida é divina, ela é um portal para o divino. Não há um outro local para ir. Não dá para acreditar que existe uma suprema inteligência, que eu quero dizer quando eu falo sobre essa coisa da carteira de karma, do banco de crédito da sacanagem, né, de um Deus cobrador. O que eu quero dizer é que se, para nós, quando a gente pensa em monismo, é inteligência, uma perspectiva de que existe uma realidade só e que essa realidade é bondade. Compaixão. Compaixão. Porque só um ser com compaixão é capaz de oferecer tudo para a gente e não pedir nada em troca. O que foi peço a você em troca? Sacou? Senão apenas você ser você e se conhecer e ser cada vez mais extraordinário. Entende a lógica? Então, tipo assim, é o único lugar garantido para você ir amanhã, ou daqui 100 anos, ou daqui 1000 anos, é para um lugar mais legal ainda, mais divino ainda. Sacou? Então, tipo assim, há a possibilidade de você estar alienado nisso? Sim, há a possibilidade de você estar alienado nisso. Se não tiver atrás de você, por trás de você, a visão. A visão que é o que a gente está falando aqui. Se isso for um aspecto dogmático, onde você acha que você merece o paraíso, porque você, sim, assado, entendeu? Aí é outra história. Entende? Se há dualidade, cara, tem alguém com chifre e tem alguém com asa. Sacou? E eles não estão do mesmo lado. É doido, né? Ó, Lia, tudo bem, Lia? Valmir, comentários? Não, por enquanto não. Tudo certo, né? Lia, fala alguma coisa aí, tá? Pra gente encerrar então essa noite e a gente continuar na semana que vem. Você pode falar assim, desejo um bom descanso a todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Eu desejo bom descanso a todas as pessoas. Mas me veio muito sobre, é porque assim, né, eu ainda fico com uma visão sobre o conservadorismo, né, sobre a tentativa incessante de manter as coisas como são, né, de manter as coisas como foram, né, enfim.
E é isso, assim, ó, é uma tentativa muito cabulosa, assim, né? Uma tentativa muito que eles fazem muito bem isso, né? Quando você trouxe a Igreja Universal aí, eles fazem muito bem para a gente ir correr exatamente no erro de acreditar nessas coisas que trazem essa falsa segurança, né? Uma definição exata sobre Deus, por exemplo, só denota a falta de segurança de acreditar na vida, né? No perdão, Né? no Tem que Deus, ser algo estático. né? Né? No Deus cristão, Jeová, que eu estou falando, né? Ah. Ou outros deuses estáticos, né? Porque a minha sensação é que o Tantra vem falar de um Deus dinâmico, né? De um Deus, assim, né? A gente pode botar Deus, estou querendo botar Deus para, Sim, sim. né? Trazer para cá. Trazer para a nossa cabecinha, né? Eu digo nossa porque é nossa mesmo, nossa cabecinha ocidentalizada, colonizada, muito pequenininha. Sim. Enfim, de um Deus que está estático, que tem leis, que é exatamente essa ideia, né? Ele é a lei do karma, ele tem leis pré-definidas. Aí eu fico assim, cara, deve estar rindo da nossa cara, né? Deve estar rindo muito da cara, porque na verdade, o que mais quer é que as coisas se transformem, que não quer a paradeza. A paradeza, a água parada, né? Sim, sim, A água sim. É um parada ali. essa inteligência é um devorador de mundos, é um devorador de realidades. Ele quer que as coisas se multipliquem, que a vida surja, que exploda a vida, que tudo Isso. vira orgânico de novo e se transforme. Isso não quer dizer. Exato, isso não quer dizer uma autodestruição, necessariamente, né, da parte física, digamos assim, né, porque ela também, a parte física é extremamente importante para que Deus, entre aspas, se experiencie nesse processo, né, a ideia é que está sempre se experienciando, eu não necessariamente estou experienciando o mundo, eu estou me experienciando na materialidade de humano, né, Deus se experienciando por meio desses aparatos biológicos que temos, né, e outros seres também têm, né, ele está experienciando também pela borboleta, ele está experienciando pelo relógio, talvez, não sei. Por isso muitos olhos, muitos olhos, muitos olhos. Muitos Olha, olhos, muitos olhos para a realidade ser vista. E os animais é têm muito muitos criativo, olhos. é muito criativo mesmo, né? Só me dá, assim, na verdade, ter essa visão, ter essa percepção, né? Construir essa percepção, porque assim, ela é muito convincente. Vamos lá, eu já faço yoga há alguns anos, já fiz a formação aí, né? Já estamos lendo isso aqui, é bastante convincente, é ótimo. Eu tô satisfeita, tô ficando satisfeita com esses convencimentos, né? Por enquanto, assim, né? Mas eu tô querendo dizer assim, caraca, que desperdício de Energia. que desonra, né? Uma desonra, uma existência de uma universal do reino de Deus, do conservadorismo a esse ponto é uma desonra bizarra, é uma desonra, um desrespeito, né? A princípio, assim, né? Mas então, Dessa há um lógica mesmo. fator muito claro do motivo com que essas coisas elas têm continuidade. Porque quando ele fala aqui, né, ó, essa filosofia afirma que o princípio básico da realidade, a fundação de tudo que há, aquilo a que todas as coisas são redutíveis e que ela mesma não é redutível a qualquer coisa, é percepção consciente. Isso é defendido da seguinte maneira: nós não podemos provar a existência de qualquer realidade que não seja o conteúdo da experiência de algum ser, e de todas as experiências, por definição, acontecem dentro da percepção e são permeadas por ela. Veja bem, quando você diz para o outro como é que ele percebe Deus, você rouba do outro a possibilidade do outro perceber Deus de uma outra forma que você não percebe. Então, quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar nessa posição de facilitador, professor de yoga, eu fiz um compromisso pessoal, onde eu não sou responsável pela experiência que o outro vai ter com aquilo que ele chama de divino. Para tanto, farei o máximo que essa pessoa vá a esse local. Farei todo o esforço possível, ofertarei a maior quantidade de banquetes, técnicas e falas e não sei o quê. Porém,
irei e sempre incentivar um sopro, sacou? Na asa, e não na ideia de pegar na mão e puxar, e não na ideia de empurrar, e não na ideia de convencer, e não na ideia de tentar fazer com que essa experiência com o divino venha através de um aspecto dogmático, de um convencimento. O que eu quero dizer na prática é simples, Se para perceber Deus e a experiência com o divino, o outro tem uma forma para isso, ótimo. Mas se para perceber Deus, esse outro acha que essa é a única forma, e muitas vezes questione até a forma do outro perceber Deus, isso é um roubo à experiência transcendente. E então minha grande revolta pessoal contra qualquer linha institucional religiosa é essa. Seja desde a mais ecumênica, aqui é Umbanda misturado com Daime, com outras, eu estou indo na igreja, eu estou indo... Qualquer linha religiosa hoje que não opere com um mestre que diga para o outro que ele é livre para experimentar o divino ao seu modo, sacou? Ainda que ele oferte todas as técnicas, eu tenho uma profunda resistência. É uma militância no sentido de que, assim, eu acho que o indivíduo tem a capacidade de conversar com Deus se ele for feio, imoral, se ele não tiver capacidade de entrar numa igreja, entende? Se ele não tiver ainda a maturidade para poder lidar com determinada questão que envolva, entende? Uma limitação de personalidade. Eu acho que sim, ele pode ter uma experiência com o divino, né? E isso é que é doido. Então, como que a gente faz? Se a experiência com o divino é transcendente e você pode fazê-la a qualquer modo, em qualquer local, o que sobra para a gente? Praticar, galera. Praticar, sacou? Tomar banho, preparar comida, cuidar dos filhos, cuidar da companheira, do brother, da aula, das coisas que você faz, mergulhado na profunda vontade de servir a isso que está nutrindo você, que é essa luz da consciência, cara. Ela, para caixa, está entrando em você, te iluminando, te dando... Divide isso em coisas legais e também em coisas ruins. Pode ser agressivo, compartilha a sua tristeza, fica com raiva, deixa o outro conhecer quem você é de verdade, saber que você é uma pessoa emotiva, saber que o homem tem raiva às vezes, que ele não gosta que tal coisa aconteça, porque é assim, inclusive, que a gente se melhora. Em especial, isso é muito legal no Tantra, porque na Kula, no sistema de convívio, você se expõe. Então, eu preciso contrariar a Jace. Só assim eu vou me melhorar, eu vou me conhecer, eu vou saber até que ponto eu vou até dosar a minha capacidade de trocar, de falar, de me aperfeiçoar como homem, como colega, amigo. Compreende essa lógica? Então, se a gente não tem uma visão, se a gente fica na dualidade, a gente está o tempo todo evitando ou sofrimento demais, gente, ou evitando uma felicidade demais, evitando coisas. E talvez a coisa seja assim como ele está dizendo aqui, é só o que é. Não tem nada disso, não é uma coisa de ontem nem de hoje. Eu estou falando é só o que é, só o que existe. Vou encerrar, hein? Rock and roll? Vou encerrar, galera. Vamos curtir. Bom descanso, viu? Para vocês.